Boa noite, queridos amigos. Nosso corpo humano guarda muitos mistérios e enigmas. E uma das propriedades surpreendentes do organismo, que geralmente aparece depois dos 50 anos, principalmente nas mulheres, é a capacidade de produzir sal na coluna vertebral e nas articulações. Os sais, e outro nome para esse fenômeno é giba. O que é isso? Qual é a composição química desses sais que os cientistas nacionais tentaram descobrir? Mais uma vez, eles desafiaram a ciência, ou a sabedoria popular. O que vai prevalecer desta vez? Agora vamos descobrir juntos. Então, pessoal, a localização da giba é essa formação, tipo, como se fosse um crescimento macio, que fica na parte superior da região torácica, fazendo fronteira com a parte inferior da região cervical da coluna. Bem nessa área, bem nas apófises espinhosas e até um pouco nas laterais delas. É bem aqui, então. Essa é basicamente a localização dessa formação. Ela também é conhecida como corcunda de viúva. Corcunda de viúva! Por quê? Isso provavelmente foi um fenômeno histórico. Talvez tenha aparecido em alguma viúva famosa, ou antigamente era comum entre viúvas. Bem, é difícil dizer. Quem souber, compartilhe nos comentários por que ele tem esse nome. Então, sob que nome nós o conhecemos? Giba, corcunda de viúva, acúmulo de sais. Isso aí. O que vamos ver juntos? Agora temos métodos modernos de investigação. Por exemplo, ressonância magnética, tomografia computadorizada, raio-x. E ele nos mostra ou não nos mostra os sais. O que ele nos mostra? Todos esses métodos. O fato de que normalmente temos uma certa curvatura na região cervical da coluna vertebral. Isso aqui é chamado de lordose cervical. Todas as 7 vértebras cervicais estão posicionadas umas em relação às outras de uma certa maneira, formando uma certa curvatura, que é chamada de lordose. Ela nos permite fazer vários movimentos. Com a presença dela, a carga é distribuída uniformemente pelo pescoço. Ela permite inclinar a cabeça para frente com pouca margem para trás e possibilita giros para os lados. Mas a vida moderna é dura. Ela exige nossa atenção constante. É nessa posição que a cabeça fica na maior parte do tempo, porque precisamos olhar constantemente para as telas dos celulares. Antes, a gente olhava jornais, livros, agora principalmente celulares. E por isso, passamos mais tempo com a cabeça inclinada para frente. Quando inclinamos a cabeça, aqui estamos olhando simplesmente para frente, para frente. Quando inclinamos a cabeça para baixo, por exemplo, estudando algo, olhando para a tela do nosso telefone. Ou, por exemplo, lendo um jornal. Isso! Você está segurando algo nas mãos e olhando para cá. Manter essa posição por muito tempo faz com que os músculos se acostumem gradualmente a ela. E mesmo quando queremos voltar para cá, olhar para frente novamente. Devido ao fato de que os músculos do nosso pescoço vão enfraquecendo gradualmente, afinando, em alguns lugares até se tornando fibrosos, o tecido conjuntivo acaba substituindo parcialmente os músculos, e em alguns pontos, até tecido adiposo aparece no lugar dos músculos. Aqui, nossos músculos do pescoço vão ficando aos poucos mais fracos, mais finos. Aqui eles ainda eram fortes, bons. E quando queremos olhar para frente, nos distrair da nossa atividade principal, queremos endireitar a cabeça. O movimento já não vai sair assim. Ah, deixa eu desenhar aqui mesmo, aqui mesmo. Quando formos endireitar a cabeça, o movimento não vai acontecer em todo o pescoço, mas só aqui, na parte superior dele. E essa curvatura vai continuar do mesmo jeito. Ou seja, vamos olhar para frente desse jeito. Já nessa posição, ou seja, essa posição habitual do pescoço, não trabalham todos os grupos musculares do pescoço,
apenas essa parte superior, e ela acaba ficando sobrecarregada. Por causa disso, surge aqui um excesso de tensão na região suboccipital. Ocorre irritação do nervo occipital, comprometimento do retorno venoso e, em alguns casos, até mesmo comprometimento do aporte sanguíneo. Mas a tensão constante aqui acaba, com o tempo, limitando gradualmente a mobilidade do pescoço e os temidos sais começam a se acumular. Bem nesse ponto, bem aqui. Aos poucos e de forma imperceptível, é aqui que surge esse acúmulo de gordura. Na verdade, isso não é sal, como descobriram os pesquisadores locais ao estudarem os dados. Na verdade, é gordura. Ou seja, o corpo humano não tem a capacidade de produzir sal na região da transição cervicotorácica, mas tem a capacidade de acumular gordura ali. E esse acúmulo de gordura, esse local gorduroso, começa a crescer aos poucos. E como podemos eliminá-lo? Em primeiro lugar, precisamos recuperar esses músculos extensores do pescoço e, aos poucos, esse inchaço, esse edema vai diminuindo. Com o trabalho dos músculos, isso vai diminuir. Porque aqui há um elemento de inchaço, além da gordura. Mas, gradualmente, ao recuperar os músculos, tudo isso também vai diminuir. Então, amigos, vamos passar das palavras para a ação e começar a eliminar essa corcunda de vocês. Então, amigos, o primeiro grupo de exercícios elimina os sais na nossa coluna e remove as corcundas. Diferentes tipos assim. Pegue um rolo, coloque as mãos sobre ele, deite-se, coloque o rolo bem próximo à cabeça e, a partir dessa posição, comece a levantar os cotovelos para cima. Segure por 1 ou 2 segundos na posição mais alta e depois abaixe. Levante as palmas das mãos, apoie-se no rolo e abaixe. Nessa posição, faça 10 repetições e 2 a 3 séries. Quando ficar fácil, depois de alguns dias, meses ou anos fazendo esse exercício, você afasta o rolo um pouco mais, cerca de 5 a 10 centímetros do topo da sua cabeça. E já nessa posição, tente levantar os braços. Levante, abaixe, levante, abaixe. Nessa posição, vai trabalhar justamente a parte superior do músculo trapézio, entre as escápulas. Haverá uma contração e tensão exatamente naquele ponto onde o músculo é mais fraco e fino. E na próxima etapa, você começa a fazer o movimento mantendo os cotovelos sempre na posição elevada. Você levantou eles para cima e agora faça o movimento para frente, para trás, para frente, para trás. Mas se for difícil para você fazer nessa primeira posição aqui, então treine nela por um tempo. Depois, dificulte um pouco mais indo um pouco mais longe e depois um pouco mais longe ainda. A sua cabeça fica o tempo todo apoiada na testa. Você encosta para que a carga vá justamente para os músculos entre as escápulas, na parte superior. Entre os ângulos das escápulas, praticamente os músculos ali ficam tensionados. Agora, amigos, o próximo passo é para sobrecarregar ainda mais esse grupo muscular, que é responsável pelo acúmulo de sais. Você prende o elástico no cotovelo. Com a outra mão vai segurar, coloca a mão na parede. A outra, onde está o elástico, apoia na parte de trás da cabeça. E a partir dessa posição, começa a fazer o movimento com o braço, assim, para trás. Aqui você também sente a tensão do trapézio. Junto com isso, aumenta a mobilidade da escápula, do deltoide, dos músculos deltoides. Os movimentos são ativados. Qual é a diferença em relação ao exercício anterior? A diferença é que aqui os músculos começam a trabalhar a partir de uma posição alongada, porque eles estão acostumados a ficar sempre em uma posição alongada. O ombro fica pendurado aqui por anos. E a partir dessa posição, para trazê-lo de volta a uma posição mais fisiológica, você treina esse movimento para um lado e para o outro. Aqui, se você quiser aumentar a carga,
essa mão, ou um elástico mais rígido. Ou então, você afasta um pouco essa mão do centro para o lado. Tá vendo? Ou seja, aqui a tensão vai ser mais forte. Quanto mais você afastar a mão para cá, mais os músculos vão ter que se esforçar. Aqui, mas a posição inicial é essa aqui. A mão fica bem no centro e a partir dessa posição. E alternando de um lado para o outro, você faz o movimento 10 vezes. Você escolhe o elástico de forma que o esforço seja sentido, mas que no dia seguinte você não sinta que está tudo dolorido. Acabado de vez. Ou seja, o músculo ainda deve suportar cargas. Mas nos primeiros dias pode doer um pouco, e depois tente ajustar a carga corretamente. E o terceiro, amigos, é um exercício que de forma milagrosa ajuda a sair dessa posição feia da cabeça, quando você tem dificuldade para virá-la para os lados. Mas pelo menos é conveniente para olhar o que está embaixo. Traz de volta para essa posição majestosa da cabeça, do pescoço, porque os extensores do pescoço começam a funcionar. Esse exercício é assim, veja. Você pega um travesseiro, ou algo suficientemente macio, que possa ser amassado sob pressão assim. O travesseiro serve, você pode até dobrá-lo ao meio assim. Ou algum rolo macio. Você também pode pegar uma toalha, dobrá-la bem, para que fique suficientemente macia. Porque você vai apoiar a cabeça nele. Coloque assim, debaixo da nuca. Assim. E agora começamos a nos afastar da parede, afastar. Isso. E continuamos apoiando a nuca nessa almofada ou toalha, o que você tiver aí debaixo da cabeça. Isso. E em algum momento você vai sentir que os músculos do pescoço ficaram bem tensionados. E começam a se cansar dessa posição. É nessa posição que você precisa permanecer. Mas veja, certifique-se de que o queixo não caia assim. Ou seja, para que você consiga manter essa posição natural da cabeça. E nessa posição, para que ele não caia, você olha por precaução, não para baixo, nem mesmo para frente, mas um pouco para cima. E então, nesse caso, você terá esse conjunto de 3, e assim por diante, para conversar sobre o que provavelmente está correto e permanecerá. E claro, isso você precisa fazer até o momento em que começar a sentir algum desconforto. Mas comece com 10 segundos no início. Depois pode aumentar para 20, 30 e até chegar a 1 minuto nessa posição. Se aqui você sentir que está tensionando, não só o pescoço, mas também alguma região das costas e até entre as omoplatas, isso significa que está fazendo tudo certo. Porque aqui os músculos do seu pescoço trabalham em toda a sua extensão. E este exercício ajuda muito você a partir dessa posição inclinada para a frente da cabeça, trazê-la de volta à posição original. Então, amigos, compartilhem nos comentários o quanto diminuiu a sua corcunda, esse calombo, durante o exercício. Quem tentou o exercício? Você precisa fazer isso por pelo menos 1 mês para reduzir tudo pela metade e depois continuar para reduzir mais metade. E depois, compartilhem nos comentários as fotos dos seus resultados incríveis. Além disso, amigos, lembro que todos esses exercícios estão explicados em mais detalhes no link na descrição. Eles já estão esperando por vocês. Quando é que vocês vão começar, afinal? Então, até os próximos programas.